Hoje vamos estudar a lição de número 6 do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é intitulada Aceita a Correção. É um comentário de Emmanuel a um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz: E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Vamos ver os comentários do Emmanuel. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadoras brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete a aproveitar. Nós vamos tomar a liberdade de ler 2 parágrafos finais da mensagem do Emmanuel, porque nós entendemos que normalmente o Emmanuel situa nesse finalzinho da mensagem o que é o coração da mensagem que ele quer passar. Dentre as muitas coisas que ele ensina, ele costuma trazer nos 2, 3 últimos parágrafos ali o ponto principal que ele quer tocar. E ele diz: o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Nós nos lembramos que o trecho da carta aos Hebreus fala da corrigenda, né? As corrigendas que nós recebemos da vida, do mais alto. E que essas corrigendas, normalmente, elas chegam com expressões de tristeza, expressões de constrangimento, e não parecem ser de gozo, quer dizer, não são momentos prazerosos, né? Paulo e agora Emmanuel estão nos lembrando que a forma que a vida encontra de nos despertar ou de nos fazer frutificar, muitas vezes não são formas prazerosas, né? Diferentemente da expectativa que a gente cultiva, às vezes ao longo da existência, aguardando que os momentos mais importantes de nossa vida serão os momentos prazerosos, né? Será a comemoração do dia do aniversário, será o dia que o nosso filho nascer, será o dia da nossa aposentadoria. Nós na Terra, nós vivemos muito essa lógica de aguardar aquele dia especial para que naqueles dias nós nos sintamos felizes. Mas aqui nos chama a atenção no sentido de que há momentos importantes da nossa existência e que eles têm essa característica da corrigenda, essa característica de nos auxiliar a frutificar no futuro, que eles não têm esse teor de gozo, esse teor de prazeroso, né? Ao menos não é prazeroso para aqueles que vivenciam essa visão mais imediatista da vida. Não é o prazer da terra comum, né? Pode sim ter um sabor de prazer, mas um prazer diferente, um prazer de que a alma emancipada, que já tem uma visão do sentido da sua existência, para que se liberte, para que se fortaleça, para que amadureça no processo da existência física, ela identifica a dificuldade como até uma corrigenda do mais alto, e percebendo o sentido daquela experiência, ela se compraz no íntimo, mas se compraz pelo ganho que ela vai alcançar.
se compraz pela conquista que ela vai realizar a partir daquela dificuldade que está se apresentando, né? Não é à toa que às vezes a pessoa adoece, mas já tendo um entendimento mais amplo da vida, ciosa da imortalidade da alma, da reencarnação, ela lida com aquela enfermidade sem revolta e transforma aquela enfermidade num hino à paciência, num hino ao autocuidado, ao autoamor, né? Ensinando inclusive aos outros a ter resignação, paciência, fé, determinação. Então, as corrigendas aqui identificadas nas experiências dificultosas da criatura humana, o Emmanuel ele vai comparando, né, a terra sob pressão do arado, que se dilacera, né, as árvores que são podadas e que brotam flores e frutos. Vai dizendo da árvore que vai perdendo a sua seiva na poda, né, que se apresenta feia naquele momento inicial, mas que daí a poucas semanas ela está mais fortalecida, né, com os galhos, com as flores, depois com os frutos, e reproduzindo e produzindo. Fala da água humilde, a água, que o ciclo da água, que a gente vê a água abandona o aconchego da fonte, né, sobre os impositivos das leis da gravidade, e ela vai se serpenteando aí pelos montes, pelo subterrâneo da terra, sendo filtrada, alcança o rio e depois chega à grandeza do mar. Quer dizer, a água é um hino ao nosso caminho, né? Da nossa noção individualista da vida até uma compreensão maior do amor universal, que é seguindo o amor do mar de Deus. É por isso que Paulo dizia, em Deus nos movemos, né? Como se nós fôssemos peixes no mar. Né? O amor de Deus é o mar e nós somos os peixes que nadamos ali. Mas muitas vezes, pela nossa concepção egoísta da vida, a gente não percebe isso. A gente acha que está sozinho, que é só nós por nós mesmos. Sem entender que por cima de todos nós existe uma misericórdia que nos auxilia e nos ampara. E vai nos auxiliando a encontrar as experiências que nós precisamos. E muitas dessas experiências, elas têm esse tom de correção. Esse tom que é uma experiência, às vezes difícil, às vezes dura, como uma poda, como um arado, em que a gente tem que realizar o trabalho, enfrentar o desafio, e é esse o desafio que faz despertar em nós uma força espiritual, um entendimento espiritual e a potência que existe dentro de nós enquanto espíritos imortais. De que potência nós estamos falando? Potências que são simples, que são a humildade. Potências são a coragem, a fé, a serenidade, a mansidão, a amizade, a sinceridade. Né? As experiências da Terra, elas vão nos conduzindo a isso se a gente, como diz o Emmanuel aqui, se a gente se propõe a aproveitá-las para isso. Porque se a gente se propõe a brigar com as experiências, nós vamos como que nos esforçar para nos manter da mesma forma. Né? E a vida não vem para nos confirmar, ela vem para nos renovar. O movimento de renovação, de evolução é constante em todos os reinos da natureza, mas no reino nominal dos homens, nós vamos ver que o Emmanuel fala, porque a terra, a árvore, a água, elas suportam essas experiências através do constrangimento. Mas o homem, que é o campeão da inteligência na terra, o que o Emmanuel quer dizer? O homem que já tem a inteligência, o livre-arbítrio, a capacidade de processar e de transformar as experiências pela sua própria escolha, né? O homem é livre para receber essas experiências e ambientá-las no coração. Olha, o homem pode lidar com as experiências da vida, a enfermidade, a crise econômica, a crise de saúde, as dificuldades políticas, todas as circunstâncias que nós estamos enfrentando, elas são convites para que a gente possa ambientá-las no coração de uma forma sustentável, né? Reunindo aí as nossas potencialidades. Qual potencialidade? A potencialidade de administrar emocionalmente isso tudo de uma forma madura, adulta. Né? Há uma linguagem na ciência que já identifica isso como inteligência emocional. Outros do meio espiritualista falam em inteligência espiritual, né? Que é, na verdade, a proposta do Evangelho na nossa vida. Né? Ter sustentabilidade emocional e lidar com as nossas realidades, com a nossa realidade, com as diferenças, com a multiplicidade de perfis, de características que existem na Terra. Então nós precisamos aprender a lidar com isso de uma forma adulta, de uma forma serena, mansa, que possibilite a gente tirar das experiências
o máximo de crescimento possível. Mas a escolha está em nós. Né? Diferentemente da água, da planta, da terra, nós temos a condição de assumir a responsabilidade nas nossas mãos, a rédea emocional das nossas vidas, a rédea espiritual das nossas vidas, e direcionarmos a experiência através do pensamento, do conhecimento do Evangelho, de forma que isso nos transforme e que gere fruto. E isso sim nos dará muito prazer. Mas depende de nós. Né? Por quê? Porque são raras as pessoas que aceitam essas bênçãos, que entendem isso como dádiva. Na maior parte das vezes, essas experiências não chegam como arminhos. O que são arminhos? Arminhos são galhos que trazem incensos, né? O arminho, ele vai trazer uma odorização agradável. Né? O arminho é aquilo que traz um odor, né? e interfere aí na nossa percepção sensorial. Né? É um perfume, vamos dizer assim. Muitas das vezes essas experiências não vêm adornadas com arminhos e quando levadas aos lábios não se assemelham a saboroso confeito. Quer dizer, as experiências da vida importantes, que geralmente nos trazem verdadeiros ganhos do ponto de vista do amadurecimento espiritual, elas não são agradáveis. Elas não são prazerosas, elas não são saborosas. Saborosas na lógica da terra. Né? Elas são, como disse Paulo, toda correção não parece ser de gozo. Ela não parece ser de gozo. Quer dizer, não é prazerosa, ela não parece ser prazerosa. Quer dizer, a impressão que a gente tem quando chega é incômodo. O que a pandemia é para nós? Um incômodo. Um incômodo muito grande. Né? Um incômodo que nos promove mudança, alteração de comportamento em muitos setores da vida. Né? E é recebida com resistência e aversão, porque não é prazeroso. Não é prazeroso você ficar escutando notícia de doença se alastrando e o risco de morte próximo da nossa vida, né? Próximo da nossa família. Isso não é prazeroso, não tem aparência de prazer. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Produz o fruto de justiça. O que é isso? Amansa, esclarece, ilumina, faz com que a gente ofereça de nós o fruto que nós precisamos dar. E qual que é? O fruto da mudança, o fruto do amadurecimento espiritual. E aí a gente percebe essas idas e vindas, né? Essas ondas, essas cepas, essas ondas de notícia que vão e que se vêm, e tira a máscara, põe máscara, mas no fundo, o que é a mensagem? Nós estamos todos no mesmo barco, precisamos nos conscientizar que estamos todos na mesma terra e precisamos viver como irmãos, né? Cuidando um dos outros e cuidando de nós com responsabilidade, com senso, com discernimento. E a mensagem vai se repetindo, né? Muitas vezes recebida como uma correção doída, mas é no fundo um fruto de misericórdia infinita de Deus, nos dando oportunidade de estar aí trabalhando o coração. Para quê? Para que a gente amadureça. Nós precisamos amadurecer e ter olhos de justiça, né? Observando que a justiça divina atua em todos os setores da nossa existência, às vezes de forma muito sutil, às vezes de forma ostensiva. E a gente precisa aprender a reconhecer e valorizar esse processo na nossa vida. Por quê? Nós somos espíritos imortais, estamos na experiência no corpo físico com um sentido, com um objetivo, que é despertamento, que é amadurecimento emocional, amadurecimento dessas potencialidades próprias da alma humana, que é paciência, que é coragem, que é fé, que é discernimento, bom senso, respeito, né? Convivência com o diferente, tolerância. Quantas coisas nós precisamos ainda desenvolver, né? Em quantas coisas nós estamos engatinhando quando a gente vê os valores do Evangelho e o comportamento de Jesus e dos seus discípulos no Evangelho, na tentativa de se libertar. Não Jesus, né? Jesus já era libertado. Mas aqueles que vêm depois de Jesus tentando, pelo conhecimento da verdade, pela vivência da verdade, se libertar. Se libertar do grilhão do ódio, da mágoa, se libertar do medo, se libertar da dor, se libertar do aprisionamento do materialismo, se libertar da ansiedade, da inquietação, se libertar, né,
da síndrome do pânico, da depressão, se libertar dos pensamentos negativos, das crenças limitantes, porque nós somos espíritos imortais. Foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Não tornemos de novo ao jugo da escravidão. Paulo dizia para nós. E como a gente gosta da escravidão, muitas vezes a gente retorna para escravizar nossa mente com materialismo, com preferência por aquilo que não é essencial na nossa existência, vem as corrigendas, vem essas correntes de despertamento, que são as dificuldades na família, as separações, os desencarnes do nosso lado, as enfermidades, e nada disso é para justificar o que está acontecendo. Nós reconhecemos que cada um tem a sua responsabilidade nesse processo todo e que Deus atua a partir das nossas escolhas. Atua para tentar reaproveitar o processo e direcionar a gente para o caminho certo, né? Enquanto humanidade. E nós precisamos ter essa dimensão, esse entendimento. E o que nós podemos fazer em relação a isso tudo? Fazer a nossa parte. Nos cuidar, observar o que de nós estamos emitindo em termos de pensamento, de sentimento, de atitude, que contribui para a dificuldade da humanidade, né? E a dificuldade da humanidade nós estamos nos referindo ao nosso ambiente de convivência, né? No trabalho, em casa, aonde eu estiver contribuindo para a desarmonia, que eu possa reconhecer o meu papel e contribuir para a harmonia. Em cada situação, a minha consciência vai dizer. Né? Se eu estiver contribuindo para a disseminação do vírus dentro do meu ambiente, dentro da sociedade em que eu vivo, no município que eu vivo, na casa, no trabalho que eu vivo, eu preciso assumir a responsabilidade de ajudar a não propagar isso, né? De ajudar a trabalhar para que as coisas caminhem para melhor. Né? E se referindo ao vírus, mas isso se refere a tudo, né? As correntes de ódio na internet, as brigas políticas, aquilo em que eu puder oferecer o que eu tenho de bom no coração para pacificar, né, dentro daquilo que é o meu papel, isso é o meu dever enquanto cristão. Né? E é nesse ponto é que eu posso amadurecer e efetivamente me sentir em paz, me sentir feliz. E seguramente as enfermidades que chegam a nós, as experiências, os revés econômicos, os desafios da sociedade, as dificuldades de convivência, os conflitos dentro de casa, os conflitos no trabalho, todo esse processo conflituoso, porque a humanidade está vivendo um momento conflituoso que corresponde ao conflito que a gente carrega também dentro de si. Mas na medida em que a gente vai vivendo as experiências, a gente vai conseguindo trazer essa parte conflituosa nossa para a luz, né? E iluminando esse lado conflituoso nosso de dentro. E as coisas vão mudando por fora. E essas experiências desafiadoras é que fazem esse processo com mais intensidade. Né? No momento em que nós estamos vivendo a transição planetária, que é o ensinamento de Jesus que diz para nós, olha, nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos num momento de culminância na Terra, em que a humanidade está sendo convidada a transformar a sua forma de ser, de pensar, de lidar com seus conflitos. Né? Aprendendo que o sentido da existência humana é o amor. E aquilo que nós conseguimos fazer em relação a isso é o nosso trabalho, né? No limite das nossas forças. Então a gente precisa se esforçar. Precisa se esforçar para estar vigiando o pensamento, vigiando a fala, vigiando a atitude, vigiando os sentimentos. Porque quanto mais a gente faz esse trabalho conosco, de menos corrigenda a gente precisa. As corrigendas são dirigidas a nós, segundo Paulo, segundo a nossa necessidade. Se a gente faz um movimento de autorresponsabilidade, a gente começa a não precisar tanto dessas corrigendas que são fruto do amor. Né? Deus não corrige, Deus corrige os filhos a quem ama. Né? Por isso que Deus corrige. Né? Não rejeiteis a correção do seu Senhor. Essa é a frase do Antigo Testamento. E para finalizar, nós nos lembramos de uma passagem muito interessante, que é um convite para que a gente entenda que a dor e o obstáculo são recursos para que o nosso espírito se liberte. E a gente precisa entender isso, observando por trás de cada contratempo a misericórdia divina nos convidando a crescer, nos convidando a encontrar força dentro de nós. E isso nós vemos muito bonito, de uma forma muito bela, em Paulo e Estevão, quando Gesiel, em Corinto,
Gesiel, irmão de Abigail, ele filho de Jocabede, Joquebede, né? Ele tem uma conversa com seu pai. Existe um pretor romano que está ali na região e ele está se apoderando das terras dos judeus gregos que viviam ali. E Joquebede, ele tinha um sítio onde ele criava os filhos trabalhavam na terra. E Gesiel era muito bom e estudava com a mãe o Antigo Testamento todas as manhãs, todas as tardes. A mãe ensinava ele a cultura judaica e a adorar as leis de Moisés. Então, Gesiel era muito consciente. E o pai, em um determinado momento, ele vai reclamar com a autoridade romana a perda de uma parte das suas terras, que os próprios romanos haviam tomado. Então, o que acontece? Ele chega lá e ele perde o resto das terras que ele tinha, depois de apanhar dos romanos. Então, ele volta revoltado para casa. Então, o pai chega em casa e o filho o recebe. Quando o filho o recebe, o pai, envolvido de ódio porque perdeu as terras, ele começa a dizer que vai colocar fogo em tudo. Que aquilo era uma injustiça muito grande. E realmente era uma injustiça que estava acontecendo, uma injustiça terrena, porque a justiça na época era a justiça romana, uma justiça falha. E o filho, ele convida o pai para abrir o Antigo Testamento, e quando eles abrem, vem essa mensagem: não rejeiteis a correção do seu Senhor, porque o pai corrige aquele a quem ama. Quer dizer, o Joquebede fica surpreso com a mensagem que vem. Quer dizer, ele estava perdendo tudo por uma atuação injusta da justiça terrena, mas vinha uma mensagem dizendo para ele: mantém seu coração em paz, porque por trás disso tudo tem uma atuação divina para tentar auxiliar no despertamento do que você tem de melhor, porque Deus está te reservando algo de muito bom por trás, porque é um pai que ama e está te dando essa correção. O Joquebede escuta, mas ele não aceita. Ele não aceita aquilo ali. E o Gesiel, dentre muitas coisas, ele começa a dizer que ele tem percebido que os hebreus, naquela época, eles se comparavam aos irmãos mais velhos das outras nações. Irmãos mais velhos que já reconheciam o Deus único, e as outras nações eram os irmãos mais novos, com um entendimento mais acanhado. Então, como os hebreus tinham um entendimento maior de Deus e da sua justiça, então eles suportavam a atuação dos outros povos sobre os hebreus, escravizando, como por exemplo os romanos estavam escravizando os hebreus, exatamente para que a humanidade como um todo tivesse a oportunidade de perceber o que verdadeiramente é maturidade espiritual. O que verdadeiramente é esse processo do amar a Deus e reconhecer Deus como algo superior a todos nós. Então, o Gesiel, em outras palavras, ele traz isso para o pai. O pai se surpreende com a noção de entendimento, mas ainda assim fecha o coração. Vai lá e coloca fogo na vinha que ele ia perder. E esse fogo se alastra e pega na vinha do oficial romano, né, que chamava Licínio Minúcio. E quando aquele fogo se alastra, né, os soldados do Licínio Minúcio vêm atrás do Joquebede, prendem os filhos, Abigail e Gesiel, e levam eles todos para a corrigenda. Né? Eles vão levar os açoites romanos. E aí essa história, lendo o livro a gente vai ver, ela se desdobra, mas fica essa visão, né, de Gesiel referente à correção. E o que acontece com Gesiel? Gesiel, ele vê o pai morrer de chibatadas nas costas. Né? O pai, ele morre de receber as chibatadas. A filha, a irmã, a Abigail, ela é solta. E Gesiel é enviado para as galeras. Nas galeras ele vai parar lá em Jope, no Porto de Jope. E do Porto de Jope ele vai parar na Casa do Caminho. E é lá na Casa do Caminho que Simão Pedro acolhe Gesiel e vai mostrar para ele, né? Vai cuidar dele, que ele estava doente, tinha uma epidemia na época. Não é como essa, mas era uma epidemia muito, muito grave. Gesiel chega com essa epidemia, Simão Pedro cuida dele,
né? Não contrai a epidemia, cuida de Gesiel dia após dia. E percebendo o conhecimento de Gesiel, Simão Pedro transmite para ele a mensagem do Evangelho. E Gesiel, a partir daí, ele casa aquela concepção lúcida dele de Deus que ele tinha antes, de maturidade espiritual, e com o Evangelho isso se fecunda de uma forma tão bonita que Gesiel passa a ser um dos esteios da Casa do Caminho e passa a curar, a libertar as pessoas e auxiliar as pessoas e torna-se para nós o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, e que acompanhou Paulo durante toda a sua trajetória de trabalho como apóstolo dos gentios. Então, Gesiel, ele fica para nós como esse espírito que tinha noção, né, dessa fala de Paulo. Né? Na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Veja que por trás das experiências, especificamente essas experiências difíceis que para nós têm sabor de corrigenda, está a promessa do fruto na nossa vida. Então, ao invés de ficar focando no gosto ruim da experiência amarga no primeiro momento, que a gente possa focar no sabor da vitória sobre o espírito, no sabor do aprendizado, no sabor do entendimento que a experiência vai nos trazer. Por quê? Porque quando nós nos entendemos como espíritos imortais, na experiência no corpo físico, tudo precisa mudar na nossa forma de conceber. Porque a morte, ela para de ser o final e passa a ser uma experiência transitória. Né? E o ato de bondade no dia de hoje deixa de ser um desperdício de vida para se transformar numa semente que vai frutificar no futuro. O silêncio passa a ser uma forma de a gente não se comprometer naquilo que a gente não precisa, assim como o sim sim e o não não passam a ser formas de construir um futuro amanhã, mais feliz, mais livre, mais amoroso. Então a gente passa a dominar a fala, passa a dominar o pensamento, passa a dominar a si mesmo e deixa de querer dominar o outro. E aí a gente para de receber tanta corrigenda. Né? Por quê? Porque a justiça, ela passa a ser a expressão do nosso espírito. Né? A gente passa a viver segundo a vontade de Deus. E a verdadeira justiça é a vontade de Deus. Né? Então se a gente se sintoniza com a justiça, se a gente age conforme essa vontade, os nossos pés ficam leves e a gente transita pela terra de forma mais suave, mais amorosa, mais feliz. E aí o nosso futuro, ele vai se delineando de outra forma. Né? Então a gente para de viver o medo, a ansiedade, a preocupação e passa a ter atitude positiva no bem como forma de garantir um amanhã feliz. E aí nessa postura não tem ansiedade, não tem inquietação, não tem prevenção em relação ao futuro. Tem a gente com coragem, de peito aberto, esperando o dia de amanhã trazer aquilo que Deus fez e reservou para nós. Então que nós possamos compreender melhor as corrigendas, entendendo que aqueles com quem a gente convive dentro de casa são as nossas corrigendas. São aquelas oportunidades de despertamento. Despertamento de quê? Não da nossa raiva, não da nossa força, mas do nosso amor, do nosso discernimento, da nossa capacidade de melhorar, de ser a mudança que a gente quer que aconteça na nossa casa, na nossa cidade, no nosso mundo. Então, um grande abraço a todos, que Jesus possa nos fortalecer nessa concepção de entendimento do que vem por trás de cada corrigenda que se coloca na nossa vida, entendendo que o Evangelho não nos ensina a buscar sofrimento, não é isso não, mas ele nos ensina a valorizar a oportunidade que a divindade nos concede, essa existência bendita que Deus constrói e permite que todos nós tenhamos aqui na Terra. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, meus irmãos.